Boa noite. Vamos começar a nossa palestra sobre como operar mini índice. Hoje é dia 19 de julho de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos falar sobre esse contrato do mini índice. E vou falar, enfim, das características principais, do mini índice, características dos contratos. Não vou entrar muito em que é derivativo, contratos de derivativo, enfim, vamos direto ao assunto, direto ao que interessa. Porque, na verdade, a gente está aqui para isso. Então, basicamente, de uma forma geral, os principais participantes desse mercado de derivativos são os hedges, ou aqueles que buscam proteção, especuladores, arbitradores, os market makers, que são formadores de preço, quando esses contratos não têm muita liquidez. Os principais contratos são opções, termo, contratos futuros, que é o nosso caso específico da palestra, mini contrato futuro, e contratos de swap. Então, contratos de opção e termo seria Bovespa. Hoje é uma coisa só, Futuros e swap seriam BMF, e hoje é a nova bolsa. Hoje é uma coisa só. No passado era dividido em dois. Uma parte ficava na Bovespa e a outra na BMF. Rapidamente, quando a gente fala de contratos de índice futuro, para que ele surgiu? Surgiu para proteger uma posição no mercado à vista. Então, tendo uma carteira de opções, se o mercado vai cair, eu não preciso vender essa carteira, tá certo? Eu vejo qual é, por exemplo, uma das formas é ver o financeiro da carteira, e depois eu vejo a quantidade equivalente à quantidade de contratos que eu preciso vender para proteger esse financeiro. Uma outra forma seria ver o beta da carteira, e aí programas me calculam qual seria o número de contratos a serem vendidos. Tá certo? Nesse caso, quando o mercado vai cair, eu não preciso vender minha carteira. Eu entro vendendo uma quantidade de contratos com um financeiro muito próximo. Então, se eu perco no mercado à vista e eu vendo contratos, significa que, por exemplo, caiu aqui 10% da minha carteira, vem para 18%. O que eu perco no mercado à vista, eu ganho no futuro, porque a gente sabe que nesse mercado tanto faz se eu compro primeiro ou se eu vendo primeiro. Então, no caso aqui, eu comprei uma carteira e vendi, fiz uma proteção, fiz um hedge e vendi contratos futuros. O que eu perdi no mercado à vista, eu ganhei no mercado futuro, e com isso eu tenho o meu financeiro equilibrado nos R$20. Ou seja, quem faz proteção não está buscando lucro, porque ele não terá. O nome já diz, eu quero proteger a carteira no sentido de não perder o valor. O que eu perco no mercado à vista, eu ganho no futuro e mantenho o meu patrimônio de R$20 mil. O contrato futuro, os contratos futuros surgiram basicamente com essa função de proteção. Mas existem os especuladores, e esses especuladores que dão liquidez para os hedgers, ou as pessoas que querem fazer proteção. Quem quer fazer proteção não quer risco. Quem assume o risco é o especulador. Então, um contrato futuro que não tem especulador não tem liquidez. O especulador, então, é fundamental para que exista, para a sobrevivência, para que exista um contrato de derivativo.
o especulador é muito bem-vindo. É ele que faz movimentar esse mercado. Tá certo? Então temos aqui uma carteira que eu perdi 10%, né? Perdi, arredondando, né? Conta de botequim, perdi R$2.000, uma carteira de R$20.000, perdi R$2.000, eu ganho essa diferença no mercado futuro. Bom, essa palestra é uma palestra muito pequena, tá? Porque eu vou falar aqui sobre as características desse mini contrato futuro, que, enfim, é muito simples. Então, por que eu resolvi fazer essa palestra? Justamente porque ela é muito simples, só que as pessoas as pessoas que não conhecem um mini contrato de índice futuro, elas não operam porque não conhecem. Aí fica aquela história, né? Eu não opero porque eu não conheço, e se eu não conheço, eu não opero. Aí fica, né, numa situação que acaba não operando porque ele não conhece. Como não conhece, não opera. E a ideia é justamente quebrar esse ciclo e fazer com que vocês operem, no sentido de que é um contrato muito interessante, é um produto, né, muito interessante, porque ele traz uma série de vantagens para nós, pessoas físicas. Uma série de vantagens, começando pelo lado educativo. Educativo no sentido de você traçar a sua estratégia, de você ter disciplina, né, de você ter paciência, de você conhecer o mercado, de você analisar a um custo muito pequenininho. Você pode operar um contrato de mini índice, por exemplo, botando uma margem que hoje está em R$ 2.065. Então não vamos pular etapas, vamos começar falando sobre as características do contrato do mini índice futuro. Eu vou passar essa apresentação e as perguntas pertinentes a exatamente esse assunto eu respondo, né, à medida que eu for explicando. Aquelas perguntas que não tem muito a ver com aquele assunto especificamente, eu respondo na sequência. O objeto do contrato, mini contrato de índice futuro, é o índice Bovespa, o índice à vista. Por quê? Porque todo contrato futuro, né, que faz parte do capítulo de derivativos, o nome já diz derivativo porque deriva de alguma coisa. Então, nós temos o boi futuro, porque o boi futuro deriva do boi à vista, o boi que está no pasto. Café futuro deriva do café físico que está plantado. Dólar futuro deriva do dólar à vista, né, moeda. Índice futuro deriva do índice à vista e assim por diante. Não existe contrato futuro se não tiver um contrato à vista que o sustente. Tá certo? Então, nós estamos negociando, né, o ativo objeto que se negocia num contrato futuro é o índice Bovespa, contrato futuro de índice Bovespa futuro. Um contrato futuro custa 20 centavos. A variação mínima a ser apregoada, o que significa apregoação? A apregoação significa uma ordem que você manda pelo seu home broker, ordens de compras e ordens de vendas. Então, quando você está apregoando uma compra, por exemplo, você está comprando um índice a 59.660, você está apregoando uma compra. O vendedor, ele não pode apregoar, por exemplo, 59.661 ou 59.662, nem 3, nem 4, mas 59.665 ele pode. Por isso que são de 5 em 5 pontos. Normalmente ele é feito de 10 em 10 pontos. Então vocês vão ver os mercados, vocês vão ver, né, o book de ofertas, e estará lá 660 com 70, 70 com 80, eventualmente vem um quebrado, né, com 5, 665,
né? Nos contratos grandes é muito mais raro isso acontecer. Nos mini contratos acontece com muito mais frequência. Então a variação mínima apregoada é fixa, né? No mínimo são 5 pontos. Então, unidade da negociação, né? O índice Bovespa, né? O Ibovespa futuro versus 0,20. Vencimento, está no próximo slide ali. Data de vencimento, toda quarta-feira mais próximo do dia 15 dos meses pares. Quarta-feira mais próximo do dia 15 do mês de vencimento. Mês de vencimento, mês par. Só mês par. Mês ímpar não existe vencimento. Só mês par. Janeiro tem vencimento? Não. Fevereiro. Fevereiro é mês par? É, então tem. Março tem vencimento? Não. E julho? Julho é mês 7. Mês 7 é ímpar? É ímpar, então não tem vencimento. Vencimento, então, agora o próximo será em agosto. Margem de garantia. O que significa margem de garantia? Todos os contratos futuros existem duas regras básicas. Uma chama-se margem inicial. Margem inicial é aquela que você tem que ter garantia. Pode ser papéis do índice e a bolsa determina um peso para cada papel. Um peso significa que se você tiver, por exemplo, 10 mil reais de Petrobras e você puser os 10 mil reais, né, o equivalente a 10 mil reais de Petrobras, você não vai operar 10 mil reais de Petrobras. Você vai operar um valor menor, 50%, 60%, 70%, depende do momento que o mercado esteja vivendo. Então, a própria bolsa tem uma classificação para esses papéis. Classificação de risco. E quanto maior o risco, menor é o valor que você pode operar em cima daquele contrato. Existem papéis, por exemplo, que não servem. Papéis tipo 1011, não pode. Telebrás, Telb 4, não pode. Outro papel que não pode é... Deixa eu ver, um papel é... Como é que chama aquele papel? Agora esqueci aqui. Recrusul, não pode. Enfim, papéis... Enfim, vários não podem. Mas Petro, Vale, os em Minas, pô, de repente até já não pode mais. Enfim, a bolsa tem uma tabela, tá certo? E essa tabela, para cada papel, tem um peso que ela atribui. Então pode ser através de papéis, pode ser através de títulos públicos. Então eu posso botar títulos, por exemplo, do Tesouro Direto? Pode. CDB? Pode. Dinheiro vivo, né? Cash, eu tenho lá 3 mil reais, eu posso botar para operar um contrato? Pode. Então a margem inicial para você começar a poder operar, né, essa margem inicial, que é uma margem de garantia, hoje está em R$ 2.065. Na verdade, R$ 2.064 e uns quebrados. Né? R$ 2.065 você opera um contrato de um contrato mini índice. Além dessa margem inicial, existe um outro negócio chamado ajuste diário. Ajuste diário, esse valor aqui é o valor, tudo isso aqui é o que está valendo, tá? R$ 2.065 é quanto a bolsa pediu hoje para cada contrato. Então, à medida que o valor do índice cai, esse valor aqui cai junto. O papel sobe, o índice futuro está em 70 mil pontos, não vai ser 2 mil reais que ela vai pedir perto de 3 mil reais, 2.500 reais, enfim, assim por diante. Tá certo? Então você tem a margem inicial de garantia e você tem um ajuste diário. Ajuste diário
serve para aquelas pessoas que ficam posicionadas de um dia para o outro. E aí tem um cálculozinho que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Que você, se você ganha, ela te paga esse ajuste, ou seja, é o seu ganho de um dia para o outro. Ou seja, todo dia você amanhece zerado. Ou seja, se você entrou comprado significa que você comprou um contrato de mini índice de sexta para segunda. Você comprou nos 59.500, ele está em 59.900. Tá certo? Então você ganhou aí 400 pontos. Ele vai te dar isso aqui, a gente vai fazer o cálculo, ele vai te dar esse valor, vai depositar na sua conta na corretora esse valor que é o seu ganho. Abriu fechou oficialmente nos 59.900 pontos. Por exemplo, 59.900, todo mundo que ficou posicionado naquele dia, quando abriu o pregão, né, para contagem de margem ou para contagem de lucros e de perdas, se ele for vender ou ficar posicionado de um dia para o outro, enfim, aquele 59.900 é o que está valendo, e não o valor que ele comprou lá nos 59.500, por exemplo. Tá certo? Ou seja, todo mundo entra no mesmo preço, porque aquela diferença que você ganhou, a corretora, que é o ajuste diário, a corretora deposita para você. Se você perdeu, a corretora debita da sua conta. A bolsa debita, né, da sua conta. Então esse é o ajuste diário. Tá certo? Sigla do mini índice WIN. Como a gente pode ver aqui, WN é o contrato do mini índice. Essa letra em vermelho, em azul aqui, é o mês. E esse número em vermelho aqui, em azul é o mês, em vermelho é o ano. Ou seja, isso aqui determina, né, identifica qual é o contrato de mini índice, mês de vencimento do contrato, sempre mês par, e ano em questão. Então, se nós temos aqui hoje o WIN-Q7, temos mini índice mês Q, que é agosto de 2011. Então existe uma tabelinha, que é essa tabelinha aqui. Ou seja, e essa tabelinha é tão legal que eu digo para vocês, só os meses em azul é que tem vencimento. Aqueles em branco não tem vencimento. Por quê? Porque só mês par tem vencimento de índice futuro. Então, mês julho que nós estamos, que é o mês N, julho, mês ímpar, não tem vencimento. Agosto, mês par, que é o que nós estamos atuando agora. Tá certo? Setembro, não tem vencimento. Outubro, mês V. Então daqui até o final do ano nós temos ainda agosto, outubro e dezembro. Temos 3 meses de negociação, sendo que está em vigor é esse de agosto. Um cálculo simples de como se calcula, né, os financeiros. Ajuste das operações do dia. Ajuste da operação do dia significa que eu tenho um número de pontos, né? Sempre um número de pontos. Deixa eu ver se ele aceita aqui. Não sei se ele vai aceitar. Então deixa eu ver aqui. Número pontos vezes número contratos vezes 0,20. Por quê? Porque 0,20 é o tamanho do contrato.
Então, no final das contas, o que interessa é isso: número de pontos vezes número de contratos vezes 0,20. Então, vamos pegar aquele nosso exemplo. Aquele nosso exemplo, né, que nós fizemos seria: número de pontos foram 400, né? Que eu falei que a pessoa comprou nos 59.500 e zerou nos 59.900. Então, ganhei 400 pontos vezes... eu gosto de usar esse número, o número 5, contratos, porque facilita tudo. Então, número de pontos vezes 5 contratos vezes 0,20. Nós temos aqui quanto? 400. Epa, faltou um X aqui. 400 vezes 5 vezes 20 vai me dar 400. Por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto desse número. Então, se pegar uma calculadora, você põe 400 vezes 5 vezes 0,20. 400 vezes 0,20 vezes 5 vezes. Vai me dar R$400. Então, número de pontos vezes número de contratos vezes 0,20. Então, nesse caso aqui, né, que a gente deve ter PA menos PO. Isso aqui, na verdade, é o número de pontos. Ou seja, preço do ajuste, né, preço em pontos, né, do ajuste anterior, vezes preço da operação, vai me dar líquido de pontos, vezes 0,20, vezes número de contratos. Sempre é número de pontos, vezes número de contratos, vezes 0,20. Então, aqui eu calculo qual é o valor, se eu tiver posicionado, qual é o valor real da minha situação. Se você está no dia a dia, a operação que você vai ficar de olho é essa daqui: número de pontos vezes número de contratos vezes 0,20. É essa aqui que interessa. Sempre esse o número aqui que você vai fazer o seu... Obviamente isso aqui é um valor bruto, tá certo? Esse valor bruto significa que se você for fazer um day trade, entre compra e venda, né, R$1,50 a corretora dá 50% de desconto em cima da corretagem. Quanto é que é a corretagem? R$3. Então ela te dá 50% de desconto em cima disso, significa que você vai pagar R$1,50 na compra, R$1,50 na venda. Então você vai pagar R$3, né, 3 vezes 5, 15. Então nesse caso aqui, menos R$15. Tem umas taxinhas da bolsa, usando monumento, enfim, que é bem pouquinho. Enfim, então arredondando aqui, eu tenho 400 menos 15 dá 385. Eu sempre arredondo, né? Seria aqui 385. Né? Eu sempre dou uma arredondada, enfim, que acaba vindo para uns 380 mais ou menos. Tá certo? Então, se você ganha 400 pontos, você põe no bolso. Isso aqui, obviamente, fora a corretagem. Day trade incide 20% de imposto em cima desse valor de 380. Não em cima dos 400. Não em cima desses 400, porque você pode tirar emolumento, você pode tirar as taxas todas do valor bruto e você paga imposto em cima do valor líquido. 380 e 20% significa R$76. Ou seja, o leão, né, te leva R$76 e acaba que você fica com R$304. R$304 significa que você pôs lá 2.065 por um contrato,
vezes 5 contratos, você botou lá R$ 10.325 para operar. E você ganhou R$ 304. Significa que você ganhou nessa operação um pouquinho menos de 3%. Você ganhou 2,94 numa operaçãozinha dessa. Tá certo? Quantos contratos? Bom, vamos às perguntas. Vou fazer uma paradinha aqui e vamos ver as perguntas de vocês. Primeira pergunta: ele tem tempo de validade como opções? Tem. A cada 2 meses, né, morre um contrato e nasce o outro. Ou seja, vamos ver aqui. Eu não sei porque que ele não... Ou seja, temos aqui os meses de vencimento. Estamos agora no mês de agosto, né, negociando o mês de agosto. E nós vimos aqui que o vencimento... Data de vencimento, quarta-feira mais próximo do dia 15. Quarta-feira mais próximo do dia 15 do mês de vencimento. Mês par de vencimento. Um detalhe: o vencimento do índice futuro não é que nem o de opção que termina na hora do almoço. O vencimento do índice futuro se dá durante o dia inteiro. O vencimento se dá durante o dia inteiro. Ou seja, começa às 9 da manhã, termina às 5 e pouco da tarde. E se você não fizer nada, você está posicionado seja na compra, seja na venda, tanto faz. A própria bolsa também é diferente de uma opção que você, se tiver dinheiro, se você tiver vendido, você não faz nada. Se você tiver comprado e quiser exercer o direito, né, em cima da opção, você tem que se manifestar. Senão você perde tudo. No índice futuro também é pelo ajuste. Se você não fizer nada. Ou seja, no índice futuro, pelo ajuste diário, você vai ser liquidado, né, na quinta-feira de manhã. Se você tem dinheiro a receber, você, em relação ao último dia, em relação à quarta-feira, você põe no bolso. Se você ficou devedor, você vai ser debitado da conta. Normalmente as pessoas tendem a zerar esses contratos para fazer um negócio chamado rolagem. O que é rolagem? Você está posicionado num determinado mês, né? Pego um grande asset, por exemplo, um fundo de pensão, ou seja lá, um grande investidor que precisa proteger. Ele não quer sair da proteção, então ele zera o contrato que está vencendo, que a gente chama de contrato curto, e entra no contrato longo, aquele que está começando. Você pode fazer isso alguns dias antes do vencimento, alguns dias antes da própria quarta-feira. Tá certo? Aqui não tem valor temporal, né? Não tem valor intrínseco e valor extrínseco como tem a opção, mas tem um negócio bastante interessante. Hoje, dia 19 de julho, é futuro em relação à quarta-feira mais próxima do dia 15, em agosto, que vai ser no dia 17. Tá certo? Então hoje é futuro em relação ao dia 17. E amanhã? Amanhã também é futuro, mas é futuro menos um dia. E depois, futuro menos um dia. E depois, futuro menos um dia, até que chega um dia antes. Vamos dizer que hoje é terça-feira, dia 16 de agosto. O vencimento do índice futuro vai ser amanhã.
Tá certo? Dentro desse nosso exemplo. Quando chegar amanhã, não é mais futuro, é presente. Então, o que acontece com isso? Tanto o contrato, à medida que o tempo vai passando, isso acontece com todos os derivativos. Todos os derivativos acontecem isso. Isso o quê? Tanto o mercado à vista quanto o mercado futuro, a impressão que se tem é que eles convergem para o mesmo preço. Na verdade, não é o mercado à vista que converge para o futuro, mas sim é o mercado futuro que vai se ajustando ao mercado à vista. Se o mercado à vista vai subindo, o futuro vai subindo também. Se o mercado vai caindo, o futuro vai caindo também. E vai se aproximando, ou seja, vai diminuindo o spread, vai diminuindo a taxa, vai diminuindo a diferença entre o índice à vista e o índice futuro. Eles convergem. Por quê? Porque na quarta-feira não é mais índice futuro, mas o futuro já virou à vista e os dois têm o mesmo valor, ou se não exatamente o mesmo valor, um valor muito próximo, porque a gente negocia o índice futuro e não negocia o índice à vista. Então o índice futuro ele mexe, né, tem um pouco mais de volatilidade do que o índice à vista, mas eles tendem a convergir. Tá certo? A cada vencimento a margem muda, mas fica muito próximo do anterior. Ela tende a aumentar um pouquinho porque o valor futuro é maior do que aquele que está vencendo, e à medida que eles vão convergindo, ela vai se ajustando, seja para cima, seja para baixo. Se o mercado sobe, se o índice futuro sobe de valor, esse ajuste, né, essa margem inicial vai ajustando para cima. E se o papel vai caindo, se o índice futuro vai caindo, se o mercado vai caindo, ele vai se ajustando para baixo. Tem 1 ou 2 semanas ele estava 2.100 e alguma coisa, já está 2.060 e poucos. Tá certo? Outra pergunta: corretagem de R$3 por contrato. R$3 por contrato. Por contrato. Por contrato, por operação. Tá certo? Eu comprei um contrato, eu pago R$3 se eu for ficar posicionado. Posicionado significa de um dia para o outro. Se eu zerei no mesmo dia, é um e-mail na entrada, um e-mail na saída que dá os R$3. Se eu comprei num dia e vendi no outro, eu pago 3 num dia e mais 3 no dia seguinte, quando eu for zerar. Então é por contrato, por operação. Quantos contratos para operar com boa liquidez? 25 contratos? 25 contratos você opera bem, tranquilamente. Opera tranquilamente. 10 contratos, 5 contratos. Obviamente, quanto menos contratos você operar, mais fácil é operar. Mas você pode operar. Eu enfim, já tive clientes que operavam 50 contratos. Operavam de 50 em 50 e nunca reclamaram de liquidez. A liquidez do mini índice futuro é muito grande. Muito grande. Então 25 contratos é super tranquilo operar. Onde vê aqueles R$76? E R$76 aqui é o imposto de renda se você faz um day trade. Paga 20% de imposto de renda. 20% de 380. 380 enter 20% vai dar R$76. Imposto de renda. Tá certo? O que mais? É possível fazer travas? Não, porque eventualmente até você faz, mas eu nunca vi ninguém fazer trava. Porque o nosso mercado futuro, né, ele é muito estreito. Ele é muito estreito. Então, se você pode fazer trava, por exemplo, né, o que seria trava? Trava seria, por exemplo, contrato futuro com uma carteira de ações, né, contrato futuros com Petrobras versus isso aí, o pessoal faz muito. Né, pega um Petro, principalmente Petro e Vale, né, os principais papéis, 2 principais papéis, ou Petro individualmente, Petro versus índice futuro, Vale versus índice futuro,
Isso aí pode fazer. Agora, índice futuro com índice futuro, não. Você pode fazer Petro, você pode fazer índice futuro versus opção de índice futuro, que é um negócio que está começando a ter liquidez, né? Opção de derivativos não tem muita liquidez, está começando a ter liquidez. Mas o mais comum é você operar a seco o índice futuro, ou mini índice, tanto faz, né? Ou você opera o futuro versus uma carteira, ou o futuro versus um papel desses principais papéis de mercado. Normalmente o pessoal faz índice versus Petro ou índice versus Vale. 20% sobre o lucro, descontado de comissões, de emolumentos, etc e tal. Exatamente. Você paga 20% sobre o lucro líquido, tirando todos os custos. Em dia de vencimento, existe algum movimento atípico? Existe. Como todo derivativo, ele dá uma chacoalhada no mercado. Aí se você pega vencimento duplo, ou seja, todo vencimento de opção, existe todo mês. Quando você tem vencimento duplo, ou seja, opção e índice, aí o mercado fica mais chacoalhado ainda. Se você sai no prejuízo, você paga imposto de renda? Você só paga imposto de renda em cima de lucro. Não se paga imposto de renda em cima de prejuízo. Tem algum desconto na corretagem para operar muitos contratos? Tem. R$1,50. Se eu operar 50 contratos, eu te dou um desconto de 50%, R$1,50. Se eu operar 5 contratos para day trade, R$1,50. Ou seja, a corretora já dá um desconto de R$1,50, de 50%, enfim. A não ser que tenha algum caso específico, tal, aí não é comigo. Eu não sou a pessoa para ser contactada nesse caso. 50 contratos no day trade. 50 contratos, que significa que compra e vende 50 contratos, ou compra 25 e vende 25? Você quer saber em termos de liquidez? Ótima. Você quer saber em termos de desconto de corretagem? Não. Dificilmente. Não quero dizer impossível, tá certo? Porque na verdade é impossível. Ou seja, as corretoras não dão, além do desconto já, né, numa grande eventualidade, enfim. Mas eu acho impossível, praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, porque também não me compete falar muito sobre esse assunto. Não tem nada a ver com essa história. Né? Como diz o outro, eu só obedeço, só estou aqui dando aula. Vamos ver aqui o que mais. Ah, sim, tem isso aqui também, Cardim. Falou bem. Prejuízo compensado com lucro a pagar, com certeza. Então você, no prejuízo, você não paga imposto de renda e mais, você deduz do lucro que você teve. Você paga menos de imposto de renda. Isso aí sim acontece muito e é muito frequente. Tá certo? Um negocinho aqui que eu não sei se vocês gostam ou não gostam de ver, em vez de ficar olhando essa tela, né, eventualmente vocês querem ficar olhando para mim. Então, que obviamente eu sou muito mais bonito do que essa tela. Olha eu aqui. Em vez de ficar olhando aquela tela feia, vocês olhem para mim. Vamos ver o que mais aqui. Alguma possibilidade de disponibilizar aquela planilha aqui? Cadê o Jean? Cobrem desse cara aqui, ó. Cobrem do Jean a planilha. Jean, cadê minha planilha? Tá certo? Então tem uma planilha, enfim,
para vocês estarem seguindo as operações. Eu tenho que trazer essa planilha para vocês. Imposto de renda não vem descontado, vocês têm que fazer toda a parafernália. Inclusive nessa planilha ele já te dá ali o líquido de cada operação, então fica bem fácil. Quer mais? E à medida que você vai operando, você vai botando ali suas operações e ele já vai calculando e vai te dizendo quanto você tem de lucro líquido, né? Na tua conta vai aparecer um valor maior, mas você sabe que parte daquilo ali é do leão. Então ele vai te dar já o valor líquido dessa operação. O imposto de renda não vem descontado, você tem que fazer a parte, inclusive porque você, enfim, compensa, né? Agora existem softwares que fazem isso. Eu não sei se vale a pena, mas enfim, se você opera muito, eventualmente vale. Aí você paga, não sei quanto é que é, R$50, R$100 por mês. Tem aí no mercado, né, disponibilizam para isso. Pergunta no Newton: como funciona esse negócio de perna ou ponta do contrato? Perna. Ponta do contrato. Não sei o que é isso não. Tá aqui a rádio NAC dizendo que o resultado da Apple bateu as expectativas e o papel sobe 5% no aftermarket. Isso é bom. Bom, então vamos em frente. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Tá aí. Temos aí então, o próprio Banif tem esse serviço, que você põe, né, ou eventualmente ele já deve até puxar, né, da sua posição e já te dá o valor, né, a ser pago. Vamos então aqui para o próximo slide. Então aqui, isso aqui é aquilo que eu já estava falando, né? Então você tem número de pontos vezes 0,20 vezes número de contratos. R$11.600. Algum estagiário pisou na bola aqui. 58. Não. Ah, tá, porque aqui o cara vai pegar compra, vai pegar venda, vai tirar um do outro. Ou seja, aqui 58 mil vai dar esse valor financeiro. 58.300 vai dar aquele valor financeiro. 500 aqui, né? Vai dar aquele valor financeiro. Ou seja, em vez de você fazer isso aqui, você já pega o valor líquido, né? 500 pontos. 500 vezes 0,20 vezes 1 vai te dar R$100. Taxa operacional básica já está dizendo aqui 0,15. Agora esse aqui, coitado do estagiário. Pô, por quê? Não é esse estagiário não. Tá, sabe por quê? Quando eu falo estagiário você já pensa logo que é o Jean. Não, não é o Jean não. Eu tive um outro estagiário, eu morava em Brasília, tive um estagiário que fez isso aqui pra mim. Então, volta e meia ele pisava na bola. Slide de 2007, você vê que vocês vão ver há quanto tempo eu faço dou esses cursos, essas palestras, né? Não vou nem dizer para vocês há quanto tempo eu ministro aula. Vocês vão cair para trás. E eu não sou nem tão velho assim. Bom, dúvidas em relação
essa parte prática, enfim, a parte prática é muito fácil, é muito tranquila, é pouca, né? Então não tem mistério. A margem de hoje está em 2064,58, exatamente. Eu arredondei para 2065. Em termos de teoria, era isso. Não tem muito mais o que acrescentar, né? Os contratos são super simples, direto ao ponto, né? Não tem muito o que falar, mesmo porque eles foram feitos para ser simples. Ou seja, os contratos. Enfim, você vai pegar o contrato, vai ter um monte de blá blá blá, não sei o que e tal, que a gente pega aquilo ali, resume, põe para vocês, resolve o problema. Não tem taxa, acho que não tem taxa de registro, tem uma taxa, são emolumentos, né? E realmente aqui faltou o valor do emolumento, mas é muito pequenininho. Como você se posiciona comprado ou vendido? Nilton, como você se posiciona num papel quando você compra? Ou seja, você entra lá, faz a tua operação de compra, não é isso? E fica posicionado. O índice é exatamente igual. Você entra, comprou lá 59.630, o mercado fechou no 59.680. Você vai pegar aquele valor, né? Aí tem aquele cálculozinho que eu tinha mostrado ali, né? Onde você pega o número de pontos, você vê o ajuste. Deixa eu puxar aqui. Onde está isso? Vamos lá. Então, ajuste da operação. Ajuste da operação em aberto, né? Eu acho que é isso que você está querendo saber. Se você fica posicionado de um dia para o outro, não é isso? Ah, tá. Nisso aí. Não, olha só. A grande característica dos derivativos é. Você lembra que eu falei que em todo contrato derivativo você tem um negócio chamado margem inicial? A margem inicial serve exatamente para você poder ficar posicionado, seja na compra, seja na venda. Então não existe a figura da venda descoberta, porque na verdade você não está vendendo alguma coisa que você não tem. Você está se posicionando numa venda. É só isso. Você não está vendendo uma coisa que você não tem. Não é que nem você compra, você vai vender Petrobras e você não tem Petrobras. Não é isso. Quando você compra e vende contratos futuros, você está comprando e vendendo só números, só financeiro, só pontos, em cima de dólar, pontos em cima, tá certo? Então você precisa ter uma garantia de que se aquela tua operação der errado, você tem, né, um financeiro para honrar, seja quando você compra, seja quando você vende. Ou seja, para a bolsa, comprar ou vender um contrato futuro é exatamente igual. Então não existe a figura da venda descoberta. Isso aí não existe. Então você pode ficar vendido. Por isso que a gente fala, o mercado derivativo, né, contratos futuros, mini contratos futuros, ele é muito bom nessa época, né, de mercado que a gente vive, exatamente porque você não precisa comprar. Você comprar ou você vender é exatamente a mesma situação. Ou seja, você não tem a figura da venda, a descoberta, como você não tem uma figura de uma compra. Né? Você compra o contrato futuro, mas você não leva nada. Você está comprando pontos. Quando você vende o contrato futuro, você também não está vendendo nada para a pessoa levar. Você está vendendo pontos. Você tem um ajuste financeiro.
Você lembra que eu falei que todo fechamento, se você ficar posicionado de um dia para o outro e você ganhou 100 pontos, no dia seguinte, em D1, você vai ser creditado desse valor. Você vai ser creditado. E no dia seguinte, em cima do cálculo do ajuste, você e todo mundo que ficou posicionado, eles começam o dia posicionado no mesmo nível, seja na compra, seja na venda. Se o número que a bolsa fechou foi 59 mil, quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui. Se já tem aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Aqui tinha, eu vi em algum lugar que tinha o ajuste. Deixa eu ver aqui. Não tem de um jeito, tem do outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E é isso aqui. Então você tem aqui o mini índice futuro fechou a 59.510 pontos. 59.510 pontos, tá certo? Você teve aqui uma abertura, máxima, mínimo, isso aqui foi o dia de hoje, dia 9 de julho, foi o dia de hoje. Aí você tem o fechamento do dia 18, esse valor aqui, 59.315, ajuste do dia 19, ajuste de hoje, 59.590, ele fechou aqui no 59.510, mas para o ajuste foi 590, ou seja, se você comprou no 59.500 e você achou que ganhou 10 centavos, 10 pontos, na verdade você ganhou mais, você ganhou 90 pontos. Tá certo? Então esse ajuste anterior, esse ajuste aqui, é que vai ser balizado, todo mundo amanhã abre o pregão, eles estão posicionados, seja na compra ou na venda, a 59.590 e não 59.510 como fechou. Esse aqui que é o ajuste. Então tem o ajuste do dia anterior, o fechamento, né, do dia 18 foi 59.315. O ajuste do dia 18 foi 59.322. Tá vendo aqui embaixo? 59.322 foi o ajuste do dia 18 que fechou a 59.315. Hoje fechou a 59.510, mas o ajuste foi nos 590, ou seja, 80 pontos, já foi mais forte do que do dia 18. Então não existe a figura de comprado ou vendido a descoberto. Tá certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Não? Vamos aqui. Qual outro índice devo acompanhar para entrar bem no mini índice? Essa é uma pergunta que vale um almoço. Na verdade, eu vou dizer para vocês. A Rita sabe disso. Normalmente, as pessoas olham o S&P 500 futuro, não à vista. Futuro.
Mas o S&P 500 futuro é caro de você ter. Eu me lembro que eu tinha essa contratação, e só para ter o mini índice, só para ter o S&P futuro, na verdade eu tinha o mini S&P futuro da Bolsa de Chicago, eu pagava acho que R$ 120 por mês só para ter essa cotação. E como você não consegue ter só essa cotação, você tem que pagar por um pacote e acaba saindo 300, 400, R$ 500. Enfim, o pacote inteiro. Tá certo? Então, vocês nunca viram nesses exemplos que eu dou de operações do mini índice, vocês nunca me viram olhando nenhum outro ativo. Porque esse ativo pode ajudar, mas também pode atrapalhar muito. Você pega um dia como hoje, que o mercado americano explodiu para cima, né? O S&P, o Dow Jones, por exemplo, fechou com 1,63 de alta, o S&P 500 fechou com 1,63 também de alta, o Nasdaq 2,22 de alta. E o nosso mercado fechou com 0,42 de alta, e o índice futuro ou mini índice 0,33 de alta. Certo? Então, se vocês, eu acho muito mais interessante e muito mais barato e muito mais eficaz vocês pegarem dois contratos, dois tempos do índice futuro. Como, enfim, já mostrei para vocês algumas vezes. 5 contratos com 15 contratos com 30 ou com 60. Então vocês têm dois contratos, sendo o parâmetro do outro. Eu acho que é muito mais eficaz, é muito mais transparente, mais barato, e você não se leva a fazer besteira. Por que fazer besteira? Porque o ser humano, ele tende sempre, eu disse sempre, a buscar o caminho mais fácil. Então, se eu vejo que o S&P futuro está subindo, eu vou lá e compro o nosso índice futuro, mini índice futuro. E muitas vezes o S&P sobe e o nosso mercado não sobe, a nossa opção, o nosso índice, o nosso Petro, a nossa Vale, seja lá o que for, não sobe. Aí você começa a ficar com raiva, você começa a minar o seu emocional. Você mesmo mina o seu emocional com esse tipo de atitude, porque você começa a ficar com raiva, você começa a falar, essa porcaria não anda, isso aqui e aquilo outro, e começa a xingar, etc e tal. Ou seja, você está jogando energia boa em cima de um sentimento ruim. Então o interessante é você fazer o dever de casa. O dever de casa é o quê? Estratégia, disciplina, paciência, fazer o seu estudo, olhar o gráfico diário, ver o que está acontecendo, analisar o gráfico diário. É interessante você olhar o índice Bovespa, né? Todo dia eu faço uma análise e mando para vocês. Tá lá tá lá no, como é que chama? Tá lá no fórum, ou tá no próprio site. Eu faço análise com vocês todo dia, no começo do dia, exatamente para isso. Para que vocês tenham uma boa noção, uma boa ideia do que se espera para o dia. E é em cima disso é em cima desse sentimento que vocês vão traçar, vão trilhar o dia de vocês. O nosso índice Bovespa fechou a 0,42 de alta, e nosso mini índice, ou índice futuro, fechou a 0,31 de alta. A expectativa era, né, eu disse que nessa análise de hoje, né, de hoje mais cedo, eu disse que o mercado abre em alta, mas não necessariamente ele fecha em alta. A Petrobras fechou em queda.
a Vale no aftermarket caiu. O mercado estava negativo. O mercado negativou. E no final, no meio da tarde, ele deu uma puxadinha, deu uma melhorada e depois voltou a realizar outra vez. E o mercado americano fechou lá em cima, na máxima do dia. Praticamente na máxima do dia, muito próximo da máxima do dia. O S&P, por exemplo, fechou nos 1.326, a máxima foi 1.328. O Dow Jones fechou em 1.200 a 12.587, a máxima foi 607. Essa diferença aqui de 20 pontos. Tá certo? Então não sei se vale a pena. Eu me questiono muito. Será que vale a pena eu olhar um outro índice? Porque quando eu olho um outro índice, eu estou querendo facilidade. E muitas vezes uma facilidade dessa acaba saindo caro. Vocês, volto a repetir, vocês nunca me viram olhando o índice futuro para saber como é que o mercado é visto, como é que o nosso mercado vai estar funcionando. Tá certo? Então acho que num mercado como esse que a gente está vivendo, é muito mais interessante você não olhar o índice futuro. Acho muito mais interessante, muito pé no chão, você fazer a sua análise baseado no mercado brasileiro e só no mercado brasileiro, só no índice futuro. Acho que e ter, enfim, né, toda aquela manha, toda aquela ginga, toda aquela, né, aquela sabedoria de lidar, né, com o índice, que é o que a gente está fazendo e que vai fazer amanhã de manhã, né? A expectativa, vamos ver se, né, diferente do outro dia que a gente, né, reservou uma manhã para fazer isso e não teve volatilidade. No dia seguinte a gente fez uma operaçãozinha, outra, enfim. Mas a ideia é a gente ficar ali, né, olhando esse mercado. E aqui é aquele negócio, né? A primeira hora, das 9 às 10, né, o mercado ele está sozinho. Ele não tem o mercado à vista, né? Ele já de cara, quando ele abre, ele já se adapta ao mercado americano. Então não tem. Aí ele fica esperando sair algum dado, fica esperando, né, o mercado brasileiro abrir. Então ele fica ali naquele chove não molha. Para aí começa 10 horas, o mercado já dá uma melhorada, em termos de volatilidade. Quando o mercado americano abre, né, os primeiros 15 minutos ele se ajusta, aí é pau na máquina. Aí você pode me perguntar, bom, então é interessante eu entrar só depois das 10h30. Pode ser. Pode ser. Vamos ver aqui outras perguntas. Não é interessante olhar Petro, Vale, Bradesco, YouTube? Mas aí, Gadinho, aí é que está a questão. Petro, Vale, YouTube, Bradesco, o que mais? OGX. Aí você começa, né, por quantos papéis eu vou olhar? Peraí, daqui a pouco você está olhando o mercado inteiro, ou pelo menos os 10 principais papéis do índice Bovespa, e você não está olhando o seu futuro. Você deixa de olhar o seu e deixa de se concentrar no seu gráfico do índice para ficar olhando outras coisas que não têm importância. Por quê? Porque todos esses papéis que você disse, eles estão resumidos no índice à vista, que por sua vez está resumido no índice futuro. Eu posso olhar o índice à vista? Até pode. Mas o índice à vista ele é muito lento em relação ao índice futuro. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o índice futuro é que mexeu com o índice à vista. Não. É o cachorro quebrando o rabo, não é o rabo quebrando o cachorro. O que acontece é que como o índice futuro é negociado, o índice futuro tem mais volatilidade do que o índice à vista. Se existe uma expectativa do mercado subir, o índice à vista começa a subir, o índice futuro dispara na frente. Se o índice à vista não subir, começar e parar, ou eventualmente cair, o índice futuro vai e volta. Então o índice futuro ele é uma expressão do índice à vista, só que muito mais rápido. Enquanto um movimenta numa velocidade, né, e num grau de volatilidade, o outro exagera. Mais ou menos assim, olha, um sobe, o outro sobe mais rápido. Aí quando ele cai mais rápido. Ele sobe mais rápido. Então ele fica mais ou menos dentro dessa gangorra. Essa é a gangorra. É isso que acontece. Então, o que você vai acabar fazendo?
Você vai, se você começar a olhar muitos gráficos de outros ativos, você não vai se concentrar no gráfico que você tem que se concentrar, que é o gráfico do índice futuro. Tá certo? Então, olha, foca. Dois gráficos de termos diferentes é muito interessante para ver se o que está acontecendo num gráfico maior. Vocês têm que lembrar que você escolhe um gráfico, 15 minutos, por exemplo, e vocês têm um outro gráfico que vocês ficam alternando entre 30 minutos e 5 minutos. 30 minutos para ver os movimentos maiores e os 5 minutos para ver aquela sintonia fininha. Eu vou zerar, não vou zerar, filha? Qual é o melhor momento? Então acho que se vocês fizerem dessa forma, vocês vão ter muito mais sucesso do que começar a olhar um monte de coisa que no final das contas só vai atrapalhar. Quanto mais simples for a estratégia, melhor ela funciona. E só para mostrar aqui para vocês um negócio, só para mostrar para vocês aqui um negócio, eu vou trazer aqui o seguinte. Cadê o... Vamos ver se aparece do jeito que eu tô querendo. Ou seja, quanto melhor, quanto mais simples a estratégia, mais eficaz ela é. Vamos ver se funciona assim. Enquanto isso eu estou olhando aqui. Pergunta do Renato. Aqui é mais ou menos isso aqui então, gente. Olha só. A estratégia é essa. Existe alguma coisa mais simples do que isso? Gráfico limpo, estocástico lento, que é um oscilador, média móvel, que é um rastreador. Um de cada. Olha o gráfico, traça linhas de tendência de alta e de baixa. Olha o gráfico japonês. Coisa simples. Altamente eficaz isso aqui. Então, na verdade, o tempo gráfico não influencia. O que influencia é a sua estratégia. Aqui é um gráfico de 15 minutos. Se eu pegar aqui um gráfico de 60 minutos, o tempo gráfico depende muito da sua ansiedade. Um ponto de venda ali, você ficou posicionado de um dia para o outro, ficou posicionado, zerou posição aqui. Quanto maior o tempo gráfico, digamos entre 5 e 60 minutos. Olha só, eu peguei esse ponto aqui, ele testou aqui, aqui eu pulei fora, mesmo porque o próprio gráfico pulou, rompeu a média. E aqui eu fiz o que? Eventualmente não fiz nada. Eu curti essa vitória aqui, eu curti esse ganho aqui. Começou com Harami, martelo invertido, uma venda conservadora foi quando ele veio aqui. E olha só onde está o meu cursor. E olha só como é que o estocástico não está sobrevendido. Ou seja, eu vendi tranquilamente
mais ou menos nesse posicionamento aqui. Tá certo? 63,170. Isso aqui foi no dia 7/7. Aí ele veio, isso aqui foi por volta de 3 horas da tarde. Veio dia 8, dia 11, 12. Ou seja, eu entrei no dia 7, né, que foi uma quinta-feira. E eu fui estopado no dia 12, terça-feira. Tá certo? Nesse caso aqui, peguei aqui assim. Quando começou a andar, aí eu traço uma resistência, né? Linha de tendência baixa, traço, no caso esse Harami aqui, resistência. Na hora que ele, né, aí a junção de um e outro, ou seja, quando ele rompeu, se ele rompesse aqui os 470 para cima, eu zeraria. Aí ele veio vindo, de repente, pá, rompeu 470, por aí fora. Entrei vendendo aqui em algum lugar, tipo 61,050, ganhei aí uns 500, sei lá, e tarará. Aqui 63,170, que eu entrei, né? E fui sair. Vou botar aqui em cima, né? Vou jogar contra. 62. Ganhei 200 pontos. 62, 200, 62. Ganhei 1000 pontos. 1000 pontos aqui. Respondi sua pergunta, Renato? Ou seja, não tem regra isso aqui. Quanto menor o gráfico, mais estresse, mais volatilidade, mais parará, né? Quanto mais longo, mais suave. Ah, então vou trabalhar só longo. Você consegue? Porque nesse mercado tem um detalhe. Você faz o que seu subconsciente deixa você fazer. Você tem que treinar. Se você quer uma coisa nesse mercado, você tem que treinar. Você tem que se forçar. É uma educação. Por isso que o interessante do mini índice, se você operar um contrato, você ganha pouquinho ou perde pouquinho. Um mini contrato é um curso que você está fazendo, né? Não só você em relação ao mercado, em relação ao produto, mini índice, mas você em relação a você também. E esse talvez seja o maior e o melhor que você tenha tirado do mini índice. Você se conhece melhor. Das 9 às 10, o nosso mini índice anda de acordo com o S&P, tarará, tarará, é isso aí. Média móvel é o média móvel. Deixa eu ver qual é a média móvel aqui que eu uso. Entro aqui em tendência. É SMA, exatamente. SMA no Shark, 8 períodos. É exatamente isso. Gente, então eu achei que fosse até uma palestra muito. Eu falei pro Jean aqui, essa palestra vai ser curtinha, né? Já são 8h20 quase da noite. Eu acho que a gente descobriu bastante aí, né? Eu acho que, né, as principais características do contrato, de contratos derivativos, né, e do mini contrato futuro, a gente descobriu aqui. E o mini contrato é bom para tudo, bom inclusive também para você treinar análise técnica, treinar stop, treinar estratégia. É muito bom. Gente, então acho que era isso. Agradeço a presença de todos. Amanhã, 9 horas da manhã, teremos a nossa parte prática. E
O interessante é que vocês venham a estar operando junto, né? Não só a Rita e eu, mas que vocês todos, né? Magno, Cavoque, enfim, José, Renato, que vocês venham a estar operando, porque é assim que vocês vão aprender, né? Ou seja, vocês vão aprender a operar mini índice operando mini índice. Vocês só vão aprender a nadar nadando. Vocês só vão aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Então, eu sugiro que vocês entrem com um contrato de mini índice. Entra com um contrato de mini índice e começa, né? Operando, começa olhando, começa fuçando, né? Pega os vídeos, né? Olha 1, 2, 5 vezes, quantas vezes for necessário. Tá certo? Então é isso, gente. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Amanhã, 9 horas, estamos de volta. O controle a gente faz aqui junto. Vamos começar fazendo, né? O que vocês têm que fazer é encarar de frente. Ah, mas isso, ah, mais aquilo, ah, mais o outro. Não tem mais. É entrar e pau na máquina, vamos em frente. Se perder, perde pouco. Se ganhar, ganha pouco. E vai fazendo, vai treinando, vai exercitando. Isso aqui é que nem musculatura, academia. Todo mundo começando a malhar, tá certo? Daqui a pouco tá todo mundo forte, com o emocional forte, bem centrado, bem posicionado, com os conhecimentos bem sedimentados. E aí é só alegria. Depois me convidem para o churrasco. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. E 9 horas estamos aí. Tenham todos uma boa noite.